Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 7 diz: Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. O Evangelho de Lucas é um evangelho onde o evangelista Lucas, que era o único daqueles que andavam com Jesus, que não era um judeu. Então Lucas ele começa a ver a situação de um ângulo diferente. E quando ele fala de João, eu quero que você entenda que esse João que nós estamos falando não é aquele velhinho que ficou acorrentado, com barba grande, branca, na ilha de Patmos tendo a revelação de Deus. Eu falo de João, que é filho daquela mulher chamada Isabel, prima de Maria, casada com o sacerdote Zacarias, que entrou no templo para falar com Deus. E lá o anjo apareceu para Zacarias e disse: se prepare, porque a tua esposa, que é Esther Isabel, dará à luz um menino. Ele se assustou e duvidou, não acreditou naquilo que o anjo disse. E quando ele duvida, o anjo disse: por causa que duvidaste, ficarás mudo, até que se cumpra a profecia. Ou seja, durante 9 meses, ele ficou mudo e não pôde falar. Mas ao 3º mês de gestação, a prima de Isabel, que é conhecida como Maria, vai até a casa dela. E quando chega lá, ela já está grávida do Espírito Santo de Jesus, e ela diz: o meu ventre está pulando. As crianças pulam dentro do ventre. Ou seja, este João Batista é o prenúncio de Jesus. Ele vem, e quando nasce ao 9º mês, vem ao mundo, ele começa a crescer em sabedoria e graça de Deus. E ele não fica no meio de todos, ele vai para o deserto. E você sabe que João Batista é conhecido como um homem que andava com peles de carneiro sobre o seu corpo, no deserto comendo mel e gafanhoto. Então esse João Batista agora está no deserto, pregando a palavra de Deus. O que me chama a atenção é que as pessoas perguntam se ele é Elias ou um dos profetas, e ele responde: eu sou a voz que clama no deserto. E o mais interessante na vida de João Batista é que ele está dizendo que ele veio para preparar o caminho. E aquele que virá após mim, ele disse, será muito maior do que eu. E eu não sou digno de amarrar sandálias, não sou digno de nada, porque ele será muito maior que eu. O que eu quero dizer para você, que prega, que louva, que fala do amor de Deus, que acha que tem feito muito para Deus, é que aquele que você evangeliza, o seu parente, aquele próximo de você que ainda não conhece o teu Deus, ele vai ser maior do que você. Isso é uma lei. Aquele que você prepara o caminho sempre vai ser maior. Aquele que virá após você vai fazer mais obra que você, vai evangelizar mais do que você, vai pregar mais do que você, vai fazer muitas coisas para Deus do que você. O que eu estou dizendo é que você precisa estar preparado para isso, preparar o caminho para alguém que virá após você, da mesma maneira que João Batista fez. Então, quando ele preparou o caminho, ele começou a batizar. E o que me chama a atenção é o motivo que ele começou a batizar. Em Israel, o povo judeu tinha um costume, uma religiosidade. De tudo que adquirisse, de tudo que tinha, de tudo que comprasse, levasse para sua casa, mas com uma condição: que purificasse antes, que santificasse antes para entrar na casa. Isso é uma religião do costume de Israel e do povo judeu. Então, se ele comprasse um talher, um garfo, uma faca, eles iam, batizavam, simbolicamente batizavam, e purificavam o talher e estava pronto para levar para casa. Então, quando eles levavam para casa, eles tinham o sentimento de que aquilo que ele usava era santo. E João Batista vê todas essas atitudes do povo. E tudo que eles compravam, um vaso, uma pacata, tudo que eles compravam, eles batizavam, santificavam e levavam para casa. João Batista vê aquilo e não concorda. Não concorda porque ele vê tudo aquilo que o povo leva à boca é santificado, mas a própria boca ninguém santificava. Os olhos não eram santificados, as atitudes, as maneiras, as palavras, o povo não se santificava com a sua atitude. Então João Batista olhou para o povo e falou assim: se arrependei-vos e vide. Vinde para ser batizado, não os seus pertences, mas vocês mesmos, o seu corpo, toma um banho, se purifica, se santifica, porque quem tem que santificar somos nós, e não os objetos. Então João Batista começa a chamar todos e dizer: vinde, venham,
raça de víboras, porque não tem como fugir da ira de Deus.